monges e monjas de sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de jornada que, confesso, ainda não masterizou a arte de não surtar quando Sherlock destrói a minha planta favorita. Sim, eu sei, eu deveria estar mais desapegada. Mas a verdade é que a cada folha comida, um pedacinho da minha paz interior vai junto. É a vida, né? A gente até tenta ser Buda, mas às vezes nós só queremos que o Wi-Fi não caia e que o delivery chegue quentinho. Sabe quando a vida parece um sitcom onde você tá preso a tudo que te irrita? O colega de quarto deixa a louça suja na pia por dias, o Wi-Fi cai bem na hora da reunião e você ainda tá frustrado porque cancelaram seu plano de fim de semana? Pois é, Buda não tinha WhatsApp, nem colegas de quarto que o deixavam na mão. Mas ele sabia que o apego é o vilão dessa trama. Hoje, inspirados por Ajahn Brahmavanso e outros grandes mestres, vamos falar de como soltar o apego sem virar um eremita. E quem sabe, rir um pouco das nossas próprias teimosias. Nos últimos 2 episódios, nós exploramos o apego, colocando ele como base do nosso sofrimento. Mas hoje nós vamos mergulhar mais fundo nele. Prontos para decolar do sofá rumo a uma vida um pouquinho mais leve e divertida? Então hoje nós vamos explorar o apego, não como um monstro com muitas cabeças, mas como aquele hábito que nos faz segurar coisas que pesam no coração. Esse episódio conecta com o 4º episódio sobre as 4 nobres verdades, onde nós vimos que o apego é a raiz do sofrimento, e também com o 3º episódio, onde nós cultivamos a bondade amorosa para soltar o peso do ego. Hoje vamos continuar mantendo tudo simples, porque, né, quem nunca chorou por um celular quebrado? Ou por um pote de sorvete que acabou antes da hora? Bora, monge e monja de sofá. Tá, Júlia, mas o que é esse tal de apego? Parece coisa de vilão de novela, não é? Na real, no budismo, apego, ou upadana em sânscrito e pali, é quando nós nos agarramos a algo, que pode ser pessoas, coisas, ideias e até a nós mesmos. Nós nos agarramos a essas coisas como se fosse nossa tábua de salvação, a fonte inabalável da nossa felicidade. Não se trata aqui só de querer aquele café quentinho ou de amar o seu gato, porque sério, quem não ama? É mais quando você precisa que tudo seja do seu jeito. O café? Ele tem que estar perfeito. Eu, por exemplo, preciso que o café seja passado com água filtrada. O gato? Ele não pode ignorar você. E o vizinho tem que escutar música alta só no fone de ouvido. O apego é como segurar uma xícara quente. Você sabe que está queimando, mas não solta, porque a ideia de soltar parece ainda mais dolorosa do que a queimadura. Para o 14º Dalai Lama, o apego nos prende à ilusão de que as coisas são permanentes, roubando a nossa paz. Ele nos lembra que a vida é um fluxo constante e que tentar segurar o que é impermanente por natureza é como tentar congelar um rio. A água vai continuar fluindo e você só vai se frustrar. No nosso 4º episódio, nós aprendemos que o sofrimento vem do apego, como o querer que a vida nunca mude. Aqui, nós vamos ver como soltar isso sem jogar fora o que amamos, sem cair naquele clichê do desapega. Monge e monja de sofá, eu confesso, eu sou a rainha de me apegar até àquela blusa manchada que ainda serve para ficar em casa. Apego é natural, é parte da nossa condição humana, mas quando vira cola, quando nos impede de ver a realidade como é, aí complica.
E falando em cola, quem nunca se apegou à ideia de que ia finalmente organizar aquela gaveta da bagunça e ela continua lá intocada há anos? É um apego à procrastinação, talvez? Ou a ideia de que a perfeição é o único caminho? O apego não é apenas a coisas materiais. Ele se manifesta em nossas opiniões, em nossa identidade, em nossas expectativas sobre como os outros deveriam agir. Ai, essa parte pega, hein? Monge e monja de sofá, tudo isso tem como base a crença de que a felicidade reside fora de nós, em algo que podemos possuir ou controlar. No texto que serve como base principal desse nosso episódio, Ajahn Brahmavansu usa uma metáfora que eu particularmente adoro. Apego é como o combustível que mantém a chama do sofrimento acesa. E ele não está errado. Essa é a Dakini, a minha outra gatinha, vocês estão ouvindo? Pense no apego como uma âncora invisível que nos prende a ilusões e a expectativas. Mas não é todo o apego que é ruim. Agarrar os preceitos éticos, como nós vimos no 5º episódio sobre o nobre caminho de 8 passos, é tipo segurar uma escada para subir. O problema é quando a gente se apega a coisas que nos puxam para baixo, como querer controlar tudo, querer ter sempre razão, ou achar que a nossa felicidade depende de um like na rede social. É como se nós estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras, e cada pedra é um apego. A pedra da opinião alheia, a pedra do eu preciso estar certo, a pedra do se eu não tiver isso, não serei feliz. E a gente tem coragem de se perguntar como é que anda tão cansado. O Lama Padma Santin costuma dizer que o apego surge quando nós confundimos a impermanência com segurança, agarrando o que por natureza vai mudar. Pense nas vezes em que você foi ignorado no WhatsApp, por exemplo. Eu, Julie, já passei horas resmungando porque ela nunca responde na hora. Mas o apego não era sobre a mensagem ignorada. Na verdade, o apego era a ideia de que eu precisava de uma resposta imediata, de que o mundo deveria girar no meu tempo. Deixar isso ir não é fingir que tá tudo bem, mas é parar de carregar o fardo da frustração. É reconhecer que a nossa paz não pode depender do comportamento alheio. Porque depender do comportamento alheio é como tentar agarrar um raio de sol. O apego é essa tentativa desesperada de controlar o incontrolável, de tornar permanente o que é por natureza transitório. O mestre Thich Nhat Hanh diz que quando nós soltamos o apego, nós não perdemos nada, mas sim nós ganhamos a liberdade de viver o momento. No 3º episódio, nós vimos como a compaixão dissolve o ego. Aqui, soltar o apego é como tirar as correntes que prendem o nosso coração, deixando que ele possa voar mais leve. É como quando nós finalmente desistimos de tentar encaixar um móvel que não cabe na sala. E aí, finalmente, percebemos que o espaço vazio é muito melhor. Ou então, quando você se dá conta de que aquela roupa que você guardava para uma ocasião especial
e que essa ocasião nunca chegou, está apenas ocupando espaço no seu guarda-roupas e na sua mente. O apego, ele nos cega para a beleza do que já temos e para a liberdade de simplesmente ser. Ele nos impede de desfrutar plenamente o presente, porque estamos sempre presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. Tá tudo bem. Soltar o apego parece lindo. Parece a solução para todos os nossos problemas. Mas nós temos que ser honestos, né? É muito mais fácil falar do que fazer. É como tentar largar aquele docinho que você adora ou parar de roer as unhas. E quem é que nunca se apegou a uma mágoa antiga, remoendo um acontecimento de anos atrás, ou até mesmo se apegou a um par de jeans que um dia vai servir, mesmo que ele esteja lá, intocado há uma década? Eu mesma guardo ingressos de shows de 10, 15 anos atrás, como se fossem troféus da minha juventude. Ou também a minha primeira caneca que eu ganhei, mesmo que ela já esteja lascada e sem a alça. O texto do Ajahn Brahmavanso diz que às vezes o que parece apego é só relaxamento, como um pássaro que parece grudado no galho, mas está lá só dormindo tranquilo. Então, o desafio é distinguir. Quando é que estou segurando algo por amor, por um valor genuíno, e quando é por medo de soltar, por uma ilusão de segurança? O Lama Alan Wallace, ele nos ajuda a clarear essa distinção. Ele diz que o apego é uma distorção da mente que projeta a felicidade em coisas externas, esquecendo que a paz está dentro. Ele nos convida a olhar para dentro, a perceber que a verdadeira fonte de contentamento não está em possuir, mas em ser. No quarto episódio, nós entendemos que o sofrimento vem de querer permanência. Aqui, o desafio é praticar o desapego sem virar indiferente. Por exemplo, eu amo os meus gatos, mas eu não preciso surtar se eles preferem a caixa de papelão a mim. Afinal, eles são gatos e não terapeutas, e a felicidade deles não depende da minha aprovação. O desapego não significa não amar, não se importar ou não ter preferências, mas sim significa amar sem possessividade, importar-se sem se prender ao resultado e ter preferências sem sofrer quando as coisas não saem como o planejado. É a liberdade de apreciar sem a necessidade de controlar. Gente, isso torna tudo tão mais leve. A Pema Chodron dá uma dica de ouro. Seja curioso com o seu apego. Observe ele como um velho amigo que te visita, mas que não precisa morar com você. Com isso, ela nos encoraja a acolher o apego, a reconhecê-lo, mas sem deixar que ele dite as regras da nossa vida. Então, monge e monja de sofá, ria um pouco de si mesmo. Eu, por exemplo, já chorei por um bolo que desandou. Mas hoje eu vejo que era só apego à ideia de ser a mestre confeiteira, a imagem perfeita que eu tinha de mim mesma. Tudo bem, soltar é um processo e tá tudo bem em tropeçar com um pouquinho de humor. Nós podemos observar o apego sem nos afogarmos nele, sem nos identificarmos com ele. É tipo assistir a um filme de comédia, onde você é o protagonista e o apego é aquele personagem secundário engraçado, mas que não rouba a cena. É a capacidade de rir das nossas próprias manias, das nossas pequenas loucuras, e de perceber que no fundo somos todos um pouco apegados a algo, e isso faz parte da jornada humana.
Soltar o apego não é virar um monge que vive de brisa e meditação, totalmente isolado do mundo. Mas é sim treinar a mente para segurar as coisas com leveza, como quem segura uma pena, permitindo que ela flutue com o vento sem a necessidade de prendê-la. É um convite para a liberdade, para a fluidez da vida. Então, bora com 2 práticas para trazer essa liberdade para o nosso sofá? E quem sabe para a sua vida inteira. Primeiro, não precisa ser agora, mas durante o dia, pegue um caderno e liste 3 coisas que te prendem. Pode ser uma mágoa antiga, pode ser um objeto material que você não usa mais, mas não consegue se desfazer, ou uma expectativa irreal sobre alguém, ou até mesmo uma ideia fixa sobre si mesmo. Por exemplo, eu listaria a minha raiva do vizinho da música alta. Sim, eu tô obsessionada nisso. Minha caneca rachada que tem um valor sentimental inexplicável, ou a minha obsessão por ser produtiva 24 horas por dia nos 7 dias da semana, mesmo que isso me leve à exaustão. Para cada item que você eleger, pergunte a si mesmo com honestidade e sem julgamento, que isso é muito importante, tá? Por que segurar isso me pesa? E o que é que eu ganho se eu simplesmente soltar? E qual é o medo por trás desse apego? Aqui não se trata de jogar nada fora, tá? Eu digo fisicamente. O objetivo é uma reflexão interna, um desapego mental. Essa prática te ajuda a ver o apego com clareza, como se fosse um detetive do próprio coração, desvendando os mistérios das suas próprias prisões. E, se você, como eu, se apega à ideia de ter uma lista perfeita, por favor, relaxe. O importante é o processo de autoobservação, não a perfeição da caligrafia ou a quantidade de itens na lista. É apenas um convite para a autocompaixão, para entender que somos humanos e que o apego é uma parte natural da nossa jornada, mas que sim, nós podemos escolher não nos identificarmos com ele. Agora vamos fazer uma pausa juntos? Feche os olhos se puder e encontre uma posição confortável no seu sofá, ou na cadeira, ou na sua almofada. E respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo, e relaxe e acalme a sua mente. Agora, traga à mente algo que você está segurando com força. Talvez uma frustração no trabalho, a preocupação com o futuro ou a obsessão com um relacionamento que não deu certo. Observe como essa sensação se manifesta no seu corpo. Ela aperta o seu peito? Sobe para o pescoço? Você sente ele rígido,
incômodo ou causa um nó na garganta, um pouquinho de queimação no estômago. Apenas observe, sem tentar mudar ou julgar, enquanto continua respirando. Agora, imagine que esse apego é uma pedra na sua mão. Sinta o peso, a textura, a solidez dessa pedra. E visualize e sinta ela ficando mais leve, virando uma areia que escorre pelos seus dedos. Depois uma pluma que flutua com sua respiração e que finalmente se dissolve. Diga mentalmente com a intenção de soltar: eu solto o que pesa, eu abraço o que é, eu confio no fluxo da vida. Sinta o seu coração se abrir, leve como o ronronar do seu gatinho ou como a brisa suave de uma manhã de primavera. E quando quiser, abra gentilmente os seus olhos. Perceba essa leveza de soltar, essa sensação de espaço e liberdade e leve isso para o seu dia. Lembre-se que o vazio no budismo não é ausência, mas é potência. Ao soltar o apego, você abre espaço para o novo, para o inesperado, para a verdadeira liberdade. Gange cha yamune chaiva. O texto do Ajahn Brahmavanso nos lembra que soltar o apego não é rejeitar a vida, mas abraçá-la com menos peso, com mais espaço para alegria e para espontaneidade. No 5º episódio, nós vimos o nobre caminho óctuplo como uma bússola para viver com ética e com presença. Aqui, soltar o apego é o que dá espaço para essa bússola funcionar, para que possamos nos guiar pela sabedoria e pela compaixão, e não pelas amarras das nossas expectativas. Quando você para de se agarrar à ideia de como as coisas deveriam ser, sobra energia para viver o que é, para se abrir para a riqueza do momento presente, com todas as suas imperfeições e beleza. Para o Shagdu Tulku Rinpoche, soltar o apego é como abrir as mãos para receber o fluxo da vida, sem medo do que vem ou do que vai. E isso é uma imagem poderosa, não é? Ela nos convida a confiar na vida, a dançar com ela, ao invés de tentar controlá-la. Então, que tal um desafio para o seu dia? Hoje, note, perceba um momento de apego. Talvez você fique chateado porque o ônibus atrasou, porque seu fone de ouvido embaraçou ou porque aquela série que você ama foi cancelada. Quando você sentir isso, pare e dê um sorriso para si mesmo e tente soltar com um desejo suave. Que eu tenha a liberdade de encarar isso com leveza, que eu tenha a liberdade de aceitar o que é, sem me prender ao que eu gostaria que fosse. Sim, monge e monja de sofá, é apenas um pequeno passo, mas que sim pode fazer uma grande diferença na sua paz interior. Como o monge Gensho sabiamente nos lembra, o apego quer reter, o apego sente ciúme, quer possuir, manter, ter para si, engaiolar,
Ele não pensa no que o outro deseja, não pensa no que os outros desejam. Com isso, ele nos convida a transcender essa visão limitada, a expandir o nosso coração para além do nosso próprio umbigo. Soltar o apego é um ato de generosidade, monge e monge de sofá. Não só para com os outros, como você pode pensar, mas para si mesmo. É a liberdade de ser, de amar, de viver, sem as correntes invisíveis que nos impedem de voar. Então, compartilhe como foi com a hashtag Monge no Sofá. Eu tô louca para saber como vocês estão dançando com o desapego. Monge e monja de sofá, soltar o apego é como tirar um mochilão pesado das costas. Você não para de caminhar, mas curte muito mais a jornada, com a paisagem se revelando a cada passo. É sim um processo contínuo, uma arte que se aprimora a cada dia, a cada desafio, a cada risada que damos de nós mesmos. E se esse episódio mexeu com você, se te fez pensar em como viver mais leve, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para soltar o que pesa. Eu, que ainda guardo aquela caneca rachada e a blusa manchada, e às vezes me pego conversando com as minhas plantas, tô tentando. E a cada tentativa, a cada pequeno desapego, a gente se sente um pouco mais livre, um pouco mais em paz. Lembre-se, a liberdade não é a ausência de desafios, mas sim a capacidade de enfrentá-los com um coração aberto e uma mente consciente. Eu sou a Júlia e foi uma alegria imensa dividir esse sofá com vocês. Até a próxima, que os seus dias sejam livres, que os seus corações sejam leves e que os seus sofás, sejam sempre um porto seguro para sua paz. Com ou sem gato destruindo a sua planta, com ou sem o Wi-Fi caindo, com ou sem o delivery atrasado. Porque a verdadeira paz, ela está dentro de você, esperando para ser descoberta. Até a próxima. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.